A RA SIC Caxias da segunda-feira, 8 de abril, tratou sobre as transformações digitais na sociedade e na vida das pessoas. O professor da Fundação Dom Cabral, Diocélio Goulart, foi o palestrante do dia. Ele falou no palco da RA SIC Caxias do Sul sobre o tema a transformação digital e o impacto no seu negócio. Durante cerca de 1 hora, ele apresentou diversas situações que reforçam a presença do digital na vida das pessoas e dos negócios, diante de uma plateia expressiva que estava presente na RA SIC Caxias do Sul. Diocélio Goulart apresentou exemplos e pontuou a importância do digital nos negócios. Para ele, o Brasil é pioneiro na geração de tecnologia. Vamos pensar no contexto do Brasil, né? Porque o Brasil, se a gente avaliar, lógico, na América Latina, que a gente é a principal referência, onde mais tecnologias estão sendo desenvolvidas, e o Brasil é pioneiro em muitas coisas, apesar de não parecer. Agora, o que acontece? O grau de adoção da tecnologia digital, ele ainda é pequeno. Principalmente nas organizações médias, nas organizações pequenas, entendeu? E por quê? Porque isso necessita a busca de conhecimento e conhecimento que está fora da organização. E a nossa visão é de que esse conhecimento ele pode ser obtido por meio de parcerias. Então a organização precisa abrir suas fronteiras. Parcerias com o quê? Com as universidades, com os centros de pesquisas, com as empresas que desenvolvem tecnologia, com os centros de inovação. E há possibilidade de desenvolvimento de parcerias tanto na esfera privada quanto na esfera pública. Entendeu? O Brasil tem a Lei do Bem, por exemplo, que possibilita o desenvolvimento de inovações. O CNPq tem projetos que ele incentiva a adoção de tecnologias por parte das empresas. Então, assim, há muitos caminhos possíveis. A gente tem que querer trilhar esses caminhos. Você falou muito em mão de obras também e dessa diferença entre a mão de obra humana e a inteligência artificial. De que forma dentro de uma empresa, por exemplo, o empresário, o gestor poderia usar a mão de obra, a inteligência artificial para reter os talentos dentro dessa empresa? Tá. Bom, primeira coisa, a gente tem um desafio grande de qualificar a mão de obra. Isso é um ponto fundamental, importante aí. Esse desafio da qualificação, eu acho que ele precisa ser encarado não só por meio de políticas públicas, mas por meio da sociedade e das empresas. E há várias iniciativas que podem ajudar com relação a isso. Ou seja, a empresa torna-se uma universidade corporativa, de formação aí dos indivíduos. Agora, olhando a tecnologia, como que ela pode ajudar nos processos tanto de recrutamento, atração, seleção e até diminuição do turnover, tem vários exemplos possíveis. Por exemplo, um processo de recrutamento ele pode ser acelerado. Por quê? Porque hoje eu consigo fazer uma triagem muito mais rápida. Eu tenho lá definido uma série de competências. Eu consigo, por meio da tecnologia, identificar com muito mais rapidez quais são essas competências. Tá? Isso é um exemplo. Outro exemplo é o seguinte, vamos supor que eu tenho uma equipe, aí eu já contratei, eu tenho uma equipe comercial e quero avaliar melhor como que está o desempenho da minha equipe comercial. Eu tenho hoje soluções que eu posso gravar, transcrever, e aí eu posso analisar, por exemplo, o discurso está coerente com o que a empresa oferece? Entendeu? Eu posso usar a tecnologia para me ajudar nesse tipo de análise. E aí eu consigo treinar, capacitar, melhorar. Sabe? Então, assim, tem um leque de oportunidades muito grandes para a aplicação. Sem dúvida, o RH é um dos campos mais promissores. Diocélio, você falou muito da questão das estratégias e também das parcerias para o sucesso da transformação digital. Eu queria colocar um outro ponto. E a questão da pessoa, do ser humano, ainda é um grande desafio? Olha, quando a gente fala de estratégia, tem um aspecto fundamental aí, porque estratégia nós estamos falando de... Primeiro, seus norteadores, mas nós estamos falando de processos e nós estamos falando de pessoas. Então, ou seja, você não desenvolve estratégia sem pessoas, né? E para isso, o que acontece? Mas o que precisa existir? Para desenvolver o que nós chamamos de capacidades dinâmicas, tem que existir dentro da organização indivíduos que eles tenham poder, influência e que eles tenham a vontade de mudar o status.
Entendeu? Então, essa vontade de mudança, veja, vocês têm um aspecto importante, até fiz um artigo outro dia sobre isso, que é a gestão da mudança é um componente estratégico. Gestão da mudança, eu até fazer um comercial aqui, né? Tem um livro que eu escrevi que chama Cultura e Inovação. Esse livro, eu falo justamente sobre isso. Né? Cultura organizacional tem a ver com pessoas. Quais são os elementos que são importantes para você desenvolver as pessoas e que as empresas deveriam prestar atenção? O senhor não acha que deveria ter um limite nesse avanço? Por exemplo, um universitário agora pode fazer o TCC usando um chat GPT. Como é que você vê essa situação? Porque acaba perdendo um pouco a parte importante que é o aprendizado, por exemplo. Boa pergunta, porque eu sou professor e os meus alunos, né, eles vão usar o chat GPT, entendeu? Então, assim, não adianta eu querer brigar com essa tecnologia. Mas isso exige, sabe o quê? Uma reflexão por parte dos professores, porque eu agora, para mim, isso veio de uma forma muito positiva, porque o aluno, a gente sai daquele ciclo da decoreba, porque agora eu tenho que te desafiar a pensar, eu tenho que colocar uma situação problema, entendeu? Uma situação que não adianta você perguntar lá, o ChatGPT ele vai te ajudar a construir a solução, mas a solução depende da sua imaginação, depende da sua criatividade, depende da sua capacidade. Ele vai acelerar. Então isso exige para nós professores saber que agora nós temos que trabalhar problema, não exigir que o aluno decore, porque na verdade no mundo real o que você lida é com problema. E aí você tem que buscar a solução. Entendeu? Agora, o professor que ele está acostumado a querer que o aluno faça, decore, que ele escreva lá os textos, ele realmente vai ter dificuldade. Entendeu? Então é uma mudança de paradigma, mas ao meu ver, isso pode ser muito melhor corretamente explorado, porque nós passamos a ter seres humanos que passam muito mais a refletir, a pensar sobre os problemas e desenvolver análise crítica. Análise crítica o ChatGPT não faz para você. O senhor falou antes, durante a palestra, sobre a reformulação das profissões do mercado de trabalho. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso. Deu o exemplo, né, de que um dublador vai ser substituído, mas nem todas as profissões vão ser substituídas, né? Algumas vão se reinventar, na verdade, né? Exatamente. Eu sempre vejo que é o mote das ferramentas nos ajudando a ter mais produtividade. É a combinação. É claro que aquelas funções onde você tem menos empatia, não é? E você tem menos pensamento sistêmico, criativo, estratégico, então naturalmente essas funções tendem a ser automatizadas. Entendeu? Por outro lado, a grande transformação é que isso sobra mais tempo para as pessoas começarem a desenvolver seu pensamento crítico, seu pensamento sistêmico. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos presos ali dentro da organização, só ali em tarefas ali do cotidiano, que estão nos consumindo muito tempo e que de repente poderiam ser automatizadas. Aí a visão do novo profissional é o seguinte, essa compreensão, olha, estou fazendo algo, mas espera aí, eu posso fazer muito melhor e mais rápido com o uso da inteligência artificial. Então a identificação disso e colocar em prática soluções que vão ajudar a potencializar seu trabalho. Hoje eu, por exemplo, consigo fazer muito mais com o uso da inteligência artificial do que antes, não é? Tarefas que eu faria normalmente, entendeu? A RA SIC Caxias do Sul ocorre todas as segundas-feiras no restaurante Sica em Caxias do Sul. Em cada edição do evento, sempre um tema específico e um convidado ocupam o espaço da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.